Olá, boa noite. Este é o Legião Estrangeira, que reúne correspondentes internacionais sediados em São Paulo para falar dos acontecimentos da semana no Brasil e no mundo. Comigo a Legião Estrangeira de hoje. Sheena Broster, canadense, correspondente no Brasil da Rádio Monocle 24, no Reino Unido. Matthew Cowley, inglês, chefe do escritório da agência Dow Jones, que edita o Wall Street Journal. Verônica Goizueta, peruana, que trabalha no Brasil para o jornal ABC, espanhol. Yasmin Monsalve, venezuelana, correspondente do jornal El Universal de Caracas. Olá, boa noite. Obrigada por terem vindo ao Legião. Senhores, essa semana a gente viu novas manifestações, especialmente em São Paulo, no Rio de Janeiro, todas elas pequenas. Isto foi notícia para vocês? Especialmente as do Rio de Janeiro, eu acho que porque confluiu uma forte presença da imprensa internacional no Rio, né? Com as manifestações que estavam acontecendo durante a visita do Papa e depois, né? Uhum. E eu acho que o Cabral ficou mais em evidência na imprensa internacional, inclusive depois da visita do Papa, quando ele falou em humildade, coincidindo que tinha aprendido com o Papa, enfim, essas coisas tiveram repercussão. Mas são manifestações pequenas. Eu ouvi de um fotógrafo que trabalhou comigo e que esteve numa das manifestações que tinha mais fotógrafo cobrindo a manifestação que manifestante. Exatamente. Mas tem também a questão de manifestações mais violentas que também chamam mais atenção, né? Com mais confronto. Chama mais atenção com vídeo e fotos também, né? Que a mídia adora imagens de violência nas manifestações mais do que manifestações pacíficas, né? Então... Sim, e aí a gente está vendo, por exemplo... Mas a mídia somos nós. Sim. Mas estou falando a verdade. Sim. No caso específico do Rio, por exemplo, quando teve a manifestação das Vadias, da Marcha das Vadias, que coincidiu com uma missa em Copacabana, eu estava lá e eu vi claramente que teve duas pessoas que entraram, fizeram uma espécie de happening, né? Tiraram a roupa, fizeram imagens. Foi o que mais teve repercussão na mídia, sendo que a marcha tinha outras propostas, né? Sei, foi então, o que mais essas apareceu. coisas são as que aparecem fotograficamente, né? E que também rendem o que a gente chama de nota coberta na televisão, né? Uhum. Fica lá, aparece a imagem, tem um off e a imagem vale, teoricamente, por si. Mas essa continuação das manifestações, mesmo que pequenas, dessa semana que passou, elas levam água para esse moinho da visão internacional do Brasil de que deixou de ser aquele... Da última vez nós falamos num Eldorado, que deixou de ser o queridinho da mídia internacional. Como é que vocês acham isso? Eu não sei se, para mim, por exemplo, a gente não escreveu muito sobre essas manifestações, porque é muito difícil enxergar o propósito, né? Para o que significa essas... E o que eu vejo, de certa forma, é uma briga pelo poder entre todos esses grupos. Todo mundo está tentando se estabelecer como a causa para expressar toda essa frustração. Acho que toda essa frustração que a gente viu em junho ainda está, e isso foi o que mais surpreendeu todo mundo, né? Uhum. A questão agora é como que essa frustração vai ter um caminho produtivo, por dizer de uma forma. E isso que a gente ainda não enxerga. Então, por enquanto é difícil acompanhar todo dia todos os protestos, até não enxergar assim, um caminho mais político, ou seja qual for, que atrai a atenção de novo. Eu me fiz muito essa pergunta. Quem são estes manifestantes de agora? Né? Vocês têm uma resposta? Tem mudado muito. Né? São diferentes grupos que não são muito grandes, são centenas de pessoas, em alguns casos máximo, por 300, diferentes motivos. Né? E muitas delas pacíficas. E aí a gente tem aquele elemento do Black Bloc, né? Que não é um movimento internacional, mas é uma tática de manifestação, né? Uhum. E que está... tendo um confronto forte com a polícia e destruindo coisas, enfim, porque faz parte da proposta atacar lojas de carros, bancos, a coisa institucional capitalista, né? É um movimento anticapitalista, antiglobalização, e ele está acontecendo aqui. Eu acho que dia 14 de agosto, que vai ter uma manifestação que tem paralelo com as de junho, que é convocada pelo MPL, pela questão de transporte também, tem a ver com umas acusações aqui no governo de São Paulo, né? Eu acho que isso daí vai ter uma nova manifestação de porte, né? Grande de novo. Dia 14 também recomeça o julgamento do Mensalão. Vocês acham que o recomeço vai ser notícia para vocês? Ou ainda não? Não, eu acho que os resultados, acho que é mais que o começo. Exatamente.
Mas sempre se pode dizer que as pessoas foram condenadas há vários meses e permanecem em suas casas, não é isso? Então, mas justamente por isso, como é um processo que vem se arrastando há um tempo, eu acho que não tem muita novidade ainda até realmente ter alguma decisão que parece que também vai começar 14 de agosto, mas parece que também vai ser longo, né? Bom, então o que a gente está dizendo aqui é que a semana que passou foi uma espécie de refluxo em relação à anterior, que teve muito Brasil e muito Papa, principalmente, e um único assunto, no noticiário. Mas ainda todo mundo estava falando sobre como foi o Papa no Rio, como ele foi recebido lá e tudo mais. Então, eu li um monte de artigos sobre o fato de o Rio estar preparado para sediar a Copa e as Olimpíadas também. E um dia o Eduardo Paes, ele falou que a nota... Que é o prefeito do Rio. Isso, que a nota que o Rio recebeu para sediar o Papa foi mais perto de 0 do que 10. E o dia seguinte, de repente, ele falou outra coisa, né? Mas eu acho que tem bastante trabalho daqui para frente para sediar a Copa nessa cidade. Então, mas vocês acham que vai vir mais gente, que do ponto de vista da quantidade de pessoas, vai ter mais gente na Copa e na Olimpíada? Eu acho que a cidade do Rio de Janeiro, que foi o caso que a gente viu, recebeu a maior quantidade possível num evento. Eu acho que, inclusive, em muitos lugares do mundo. É difícil você ter um evento que congrega durante uma semana essa quantidade de pessoas num único bairro, inclusive, né? Porque pois ao final foi em único bairro, basicamente em Copacabana. Bairro. Eu acho que, nesse sentido, foi um sucesso o evento, assim, porque as pessoas receberam bem os voluntários, os cariocas em geral. Mas a organização acho que foi bastante complicada, porque você tentar fazer um evento em uma área de mangue, ainda chover, quer dizer, era... desastre anunciado. Você pretender levar mais de 1 milhão de pessoas para 70 quilômetros por uma única estrada, eu acho que ia ser um fracasso. Acho que foi bom assim. Você fala. Não, a única ressalva que eu colocaria é que a diferença entre o tipo de pessoas que vêm para esse evento e que virão para a Copa. Uma coisa são pessoas que vêm, ficaram, né, em casas, em lugares muito humildes, não tem muita pretensão, não querem ir num restaurante muito bom, coisas assim. É verdade. O torcedor que vem para a Copa, Olimpíadas, é outro... Ele está fazendo um outro turismo. Ele está gastando e ele quer retorno. E ele não vai querer ficar 1 hora fora do restaurante fazendo uma fila, coisas assim. Então, eu acho que ainda tem muito que fazer. Eu acho que de jeito nenhum o Rio pode dizer que ele está preparado. Uma coisa difícil, eu acho que é a internet. A internet é um caos na cidade. Assim, para a gente, para os jornalistas, para mandar matéria, os hotéis não tinham estrutura. Eu cheguei no hotel e me deram um cabo azul de internet. E eu olhei para o cara e falei, isso é dos anos 90. Né? Então, e aí cheguei no quarto e não funcionava. Ainda por cima. Então é imagina difícil. com vídeo e para emissoras, pior ainda, né? E você é uma diária de um hotel de R$400, quer dizer, tem que ter Wi-Fi, né? Isso é um problema. Vai ser possivelmente a primeira Copa do vídeo, justamente. E isso estoura qualquer rede de celular. Exatamente. Vai ter certamente... Todo mundo mandando vídeo, porque o vídeo de 10, 20... Só a mídia ninja vai conseguir. Bom, e essas notícias a respeito da economia brasileira? Teve 2 notícias que chamaram... Na verdade, teve 3 notícias essa semana, né? Mas acho que as 2 mais importantes foi a balança comercial muito ruim no mês de junho e a produção industrial que subiu no mês de junho. Isso é notícia? Foi notícia? Não foi notícia? Não tem importância. Teve o negócio do real também, que variou muito em relação ao dólar, né? Acho que estamos, de novo, também, possivelmente por isso que está todo muito quieto nesse momento. Todo mundo está tentando enxergar qual vai ser o caminho. Tivemos um primeiro semestre decepcionante do ponto de vista da economia. E então, agora a grande pergunta é o que vai acontecer no segundo semestre. Estamos olhando aí para as coisas que o governo quer fazer, as concessões, coisas assim. Mas cada um deles é muito complicado e não temos total certeza de se eles vão sair do papel. Então, ainda eu diria que muita incerteza, não tem um caminho claro ainda. Talvez essa incerteza em relação ao futuro tenha a ver também com esse gráfico da produção industrial em 2013 que a gente vai mostrar agora. Que, embora o mês de junho, como a gente vai ver aí, tenha tido um crescimento, a indústria tenha tido um crescimento
positivo de 1,9%, maio, em relação a abril, teve um crescimento negativo de menos 2%. E assim sucessivamente. Quer dizer, desde janeiro, a gente tem um mês contra outro, sempre com um contraste muito grande. Os únicos 2 meses que houve crescimento seguidos foram os meses de março e abril. Março, um crescimento muito pequeno, abril, um crescimento como esse de junho. O que vocês acham? O que esse gráfico nos diz sobre a produção industrial brasileira? Que é uma incógnita ainda, segundo semestre. Sim. Não, fica muito claro essa incerteza. Mas então, como você vai planificar se você não sabe, se você não tem ideia de como que vai sair o mês que vem? Mas, com certeza, por enquanto, para exportadores com um real mais baixo é um sonho, né? O real mais baixo, mas em contrapartida, ou sem contrapartida, o governo também anunciou que vai retirar o IPI de 100 produtos, o que vai permitir mais entrada de produtos estrangeiros no Brasil, não é isso? Sim. Isso pode alegrar, os produtores podem estar contentes, porque eles vão exportar mais, mas talvez eles percam o mercado interno, é isso? Não, acho que tem que fazer esse jogo mesmo, deixar entrar produtos e colaborar para que saiam também, né? Eu acho que esse dólar ajuda o exportador, né? Já fica, está no nível do que eles estavam pedindo, né? Agora, por que o governo está tentando controlar o dólar ou não? Outra incógnita? Umas horas parece que sim, outras horas parece que não. Né? Não, eu acho que em geral o mercado acho que não. Mas é muito difícil. Tem muitas pessoas que têm uma opinião muito forte sobre isso. Mas parece que não, porque aliás a gente viu o dólar saiu de 1,50 e já estamos em 2,30 e cada vez mais. Então não é que ele está segurando. O que eles tentam é que não houve pânico. Eles querem tempo para deixar as empresas, porque se você mexe de um dia para outro, você vai num dia vai de 2 para 2,30, isso pode criar caos, porque você vai pegar muitas pessoas desapercebidas. Então, eu acho que parece que o governo é isso que ele não quer. Ele não quer grande surpresa. Então, ele intervém bastante, tem intervido bastante essa semana, mas ao final das contas, o real está mais fraco contra o dólar ao final da semana. Isso é bom ou é ruim para a inflação, por exemplo? Também um debate enorme sobre o impacto. O Banco Central, até que depois da última reunião, falou que não que está preocupado com esse impacto. Mas também, ao mesmo tempo, fala que não é tanto assim como as pessoas imaginam. E tem os juros ainda como recurso. Mas esse é um grande problema. Justamente, você tem que aumentar os juros para frear a inflação, mas isso também vai frear a economia. Então, mas aí você beneficia os exportadores, tem uma série de... Mas basicamente estamos olhando um período de quase estagflação. É isso que eu ia perguntar. Antes de perguntar se a gente está na estagflação, porque eu já vejo nos jornais, em alguns artigos de jornais estrangeiros, a palavra estagflação estampada ali, coisa que nos jornais brasileiros tem uma espécie de um receio. Mas fora está se falando bastante. Está se falando disso, né? Agora, eu queria te perguntar, Yasmin, é o seguinte, quanto é a inflação na Venezuela? Está no 25%. 95%? 25%. Isso. Tá. E isso, como é que isso está afetando a economia venezuelana? Mas na economia doméstica do dia a dia da gente está afetando muito. E tem problema de que tem muita carência de coisas da cesta básica, então está caro e a gente não consegue. Sei. Aqui no Brasil está caro, mas a gente consegue. Essa é a diferença. Também não é a felicidade máxima, não é. Está muito caro. Tem muita essa reclamação de que está muito caro aqui. Mas então, afinal, vocês acham que o Brasil está na estagflação ou não? Voltando ao nosso assunto. Porque o que é melhor, né? Ter 25% de inflação ou ter essa nossa inflação de 6,5% e pouco crescimento econômico? Não, claro que é muito melhor ter 6% de inflação do que 25% de inflação. E por isso que eu diria que a América Latina ainda temos essa grande divisão entre os países. E que Venezuela e Argentina, por exemplo, que são os dois que têm
grandes problemas da inflação não são considerados, pelo mercado financeiro, não são considerados como opções assim muito válidas para investimento. O Brasil não está nessa categoria. Claramente o Brasil tem uma credibilidade e são críticas que se fazem, mas é crítica porque as pessoas querem que o Brasil melhorasse e como são algumas melhorias, eles acreditam que o Brasil pode retornar ao crescimento. Então acho que ainda temos são duas situações muito bem diferentes. Não dá para comparar. Mas sim, eu diria que sim, que é estagflação normal, vamos dizer, ou estagflação aceitável. Argentina e Venezuela são casos bem diferentes. Legião Estrangeira volta já já. De volta ao Legião Estrangeira, o programa que repassa o noticiário da semana com base na ótica de correspondentes internacionais sediados em São Paulo. Senhores, uma notícia que foi boa para o Brasil, que eu não sei se teve repercussão internacional, é essa da evolução do IDH dos municípios, que é um número, uma estatística feita pelo Programa da ONU para o Desenvolvimento, né? O PNUD. Então, esse é o gráfico de 1991. Essa cor vermelha é o pior desenvolvimento humano possível. Quer dizer, à medida que a cor vai se afastando do vermelho, vai melhorando. Então, por exemplo, em 1991, há 22 anos, ali no Planalto Central, aquele quadradinho, aquele retângulo ali é Brasília. O estado de São Paulo, no Sudeste, você tem regiões mais claras, um pouquinho ali, talvez, em torno de Manaus, na região norte. Depois, em 2000, esse era o quadro há apenas 2 décadas. 1991, porque o censo em 1990 foi feito em 91. No ano 2000, a gente vai ter uma situação menos ruim, né? Você vê que o vermelho diminuiu sensivelmente e em Brasília, de novo, está lá o retângulo, agora já verde, que é o desenvolvimento humano de médio para bom. E aí o Sudeste já com uma cor mais, com desenvolvimento humano melhor. E aí 2010, que é a verdadeira novidade, a gente vê que praticamente tem poucas áreas vermelhas e tem muita área verde. Brasília está azul, que é o melhor, e tem muita área verde, que é esse desenvolvimento humano médio. Por causa desta mudança, que fica muito clara nesses mapas, na minha opinião, que o Brasil, que tanta expectativa existe em torno do Brasil? Sim, com certeza. Coincide com 91, logo depois, o retorno à democracia, né? São os anos Collor, impeachment de Collor. Isso. Né? A estabilização da moeda em 94. Da democracia, estabilização da moeda, fim da inflação, programas sociais, né? E é o resultado de um período bom para o Brasil, para a história brasileira, né? E tem mesmo uma expectativa de que a coisa continue melhorando. Acho que por isso que tem essa preocupação da coisa meio estagnada nesse momento, né? Porque a expectativa é que o país continue evoluindo forte, né? Nesse índice melhorou 47% entre esses 20 anos, os últimos 20 anos. E é óbvio aqui, entre os últimos 10 anos aqui, que os impactos dos programas sociais têm um impacto bem que aqui em São Paulo, áreas mais no sul, sudeste, que o desenvolvimento humano melhorou muito. Eu acho que um ponto para dizer no respeito disso a mídia, a internet. Eu acho que dá para aprender mais, porque uma parte de índices de desenvolvimento humano é educação. E agora, como brasileiros são pessoas muito ativas nas redes sociais, na internet, e como eles têm mais acesso, eu acho que dá para educar mais. Tem 41% das pessoas que estão entre 18 e 20 anos que concluem o ensino fundamental.
E muitas crianças também estão já na escola, então isso aí... Mas é um número muito pequeno, porque qual é o número que você disse? 41%. Então, é um número muito pequeno ainda, porque é só 40% da população que teve 9 anos de escolaridade. Né? Mas é que é uma coisa que está indo, né? Eu acho que é uma coisa que a gente vai ver melhorando mesmo. As pessoas estão indo para a escola, as pessoas estão entrando em universidades, mesmo que nem todas sejam tão boas, né? Mas estão entrando na universidade. Isso é uma melhora. Né? Mas isso aí vocês não noticiaram, né? Não, mas eu acho que é porque a gente noticiou ao longo do tempo, né? É uma coisa que a gente vem escrevendo. Porque isso cristaliza de uma certa maneira essa mudança. Porque às vezes as pessoas falam que a gente escreve só coisa negativa, a gente escuta isso, né, sobre a imprensa estrangeira, mas a gente falou muita coisa positiva sobre economia, sobre desenvolvimento, sobre essa questão da educação. Acho que a gente tem noticiado tem feito durante muitos anos coisas positivas, né? Um nosso telespectador escreveu para a gente essa semana, o Eliel Araújo, discutindo exatamente isso. Ele diz, mas vocês não dizem que o Brasil não cresce, etc. Ele trouxe uma porção de dados para o primeiro trimestre. Diz que o Brasil cresceu 1,6%, Argentina 1,8%, África do Sul 1,9%, Estados Unidos 1,8%, Rússia 1,6%. Então, será que é o Brasil que está mal ou é o mundo? Não são os melhores exemplos, eu acho. Né? Eu acho que se criou uma expectativa muito grande em cima do Brasil. Teve uma euforia que a gente viveu há pouco tempo, né? Que foi estimulada até pelo próprio governo. Né? Porque no meio de 2008, quando o mundo entrou numa crise difícil, e esses números são resultados dessa crise de 2008, se esperava que o Brasil estava indo na contracorrente, né? Então, nesse sentido, e você tem eventos nos quais se esperava grandes investimentos, né? Copa do Mundo, o que a gente viveu agora da Jornada Mundial, a gente vindo para o Brasil, coisas se desenvolvendo, e o resultado na economia a gente não está vendo, né? Então, acho que por isso que a gente fala tanto disso. Né? O Brasil tem um crescimento de país desenvolvido, não é isso? Quer dizer, os países desenvolvidos... Espera-se dos países novos que cresçam mais depressa. Você tem emergentes como o Peru, o Chile, que já nem estão emergentes, já quase desenvolvido, né? Colômbia, né? Com altos índices de crescimento. Né? Qual foi o crescimento em 2012 do Peru? 6% ao ano há 10 anos. Agora, há 10 anos. Tem duas coisas. Primeiro, a gente esperava que todos esses países mencionados supostamente eram os que iam puxar o crescimento do mundo. O crescimento global. Então, Rússia 1,6%, África do Sul 1,9%, Brasil 1,9%, a China não está aqui. A China é a única que está ainda tentando cresce menos, mas cresce muito. E está com alguns problemas, mas mesmo os problemas deles são crescer 7%, que todo mundo quer. Agora, assim, a questão mais longo prazo é que nenhum desses países pode ficar contente com o crescimento dessa forma, porque se eles querem realmente ser países desenvolvidos, eles têm que crescer muito mais rápido. Nem tanto, porque eu não estou dizendo que o Brasil tem que crescer 7%, porque isso não vai acontecer. Aconteceu em 2010 mas e isso foi fez só certo... voltando. Ele estava voltando da crise, então era um ano excepcional, mas assim, não constantemente. Mas precisa crescer 4, 5% por ano, pelo menos, se ele quer chegar aos níveis de um país desenvolvido. A gente estava olhando os números. É mais fácil não olhar o número global, senão que por ingressos por pessoa. E que, por exemplo, nos Estados Unidos está a média de $50 mil. A renda per capita. A renda per capita. E no Brasil é $12 mil. Então, se o Brasil quer chegar nesse patamar de $50 mil, tem que crescer bem mais rápido do que os Estados Unidos. Gente, o programa está mais ou menos no fim. Eu queria não deixar de comentar o assunto da legalização da maconha no Uruguai. Passou na Câmara Baixa, né, na Câmara dos Deputados, correspondente lá, a aprovação, depois de muita discussão, a aprovação da lei que permite, legaliza o consumo de maconha dentro de certas regras, etc. Isso é muito contra o Papa, não é? Na verdade, teve aqui também a questão da pílula do dia seguinte, que é uma coisa importante, né? E que também foi depois do Papa, né? O Papa foi embora e a América do Sul se liberou, né? O que isso... Vocês acham que essa decisão uruguaia, se for confirmada pelo Senado, e parece que será, porque o Senado é muito a favor do governo, é muito
tem maioria governista e o projeto é do proposta governo. de Mujica, O que vocês acham que vai ter influência na América do Sul? Vai ter influência no mundo? Eu acho que Como sim. é? Eu acho que é o primeiro caso que a gente vai ver um governo fazendo um programa de legalização da maconha, né? Eu acho que vai ser uma experiência que todo mundo vai aprender. Vai ser um laboratório para muitos países, né? Agora, não sei se um país de 3 milhões Pois de é. pessoas do tamanho do Uruguai, necessariamente, pode ser... a gente, como que os cientistas fazem experimentos sobre, como chamam? Isso, sobre um universo reduzido, ali, sobre uma amostra. Eu acho que o laboratório. Então, não sei quantos, não sei como é que você pode comparar o problema das drogas no Uruguai com o problema de drogas no Rio, em São Paulo. São níveis muito diferentes. O Uruguai tem 3 milhões e meio de habitantes, tem pouca desigualdade, né, muito menor que a do Brasil. É um país muito rural também, eu acho que é outra diferença, me parece. Eu acho que depois eles podem, quando outros países abrirem, ele pode estar em vantagem, inclusive para exportação de maconha. Vai virar um produto. Porque a lei contempla a produção, né? Produção e comercialização. Então, tanto o consumo vai ser regulado pelo governo, cada pessoa pode ter um teto máximo, né? As pessoas também poderão plantar seus próprios pés de maconha. Eu acho que é uma experiência interessante, porque e o que não funcionar vai sendo corrigido, vai ser um modelo mesmo, eu acho, né? Uma experiência nova no mundo, né? E agora mais pessoas estão olhando para o Uruguai, né? Porque antes disso, muitas pessoas no mundo eles não conheciam muito sobre o Uruguai. Eu acho que vai trazer um pouco de turismo lá também. Sim, eu acho. Mas Amsterdã, tem que ir mas residentes, só residentes podem. Mas sempre tem um jeitinho. Sempre. Sempre. Amsterdã acabou a Holanda acabou de impedir que não residentes estejam cobertos pela possibilidade de usar maconha livremente em Amsterdã, né? Acabou de mudar isso. E o Uruguai, que já é um país tranquilo, vai ficar mais tranquilo ainda, né? Mas já a ONU se manifestou em contra desta lei porque contravém tratados que o próprio Uruguai ha assinado, não? Mas, por outro lado, a Organização Pan-Americana de Saúde, entre 4 possíveis políticas alternativas, cita a legalização como uma possibilidade. Bom, este foi o Legião Estrangeira desta noite. Até a semana que vem. Muito obrigada. Ladies and gentlemen,